sobre o clube, né? Sobre os desbravadores, mas a gente vai falar um pouco sobre outro assunto muito interessante. Pode colocar já o PowerPoint pra gente, por favor? Hoje a gente vai falar sobre um tema que está aí na vida, né, na nossa vida, de pessoas ao nosso redor. Hoje nós vamos falar um pouquinho... Vício. Qual é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Celular? Já ouvi Free Fire. Bom, coisa boa da vida. Dependência. O que mais? All Star. All Star? Free Fire, né? Mas então, gente... Oi? Gente, algumas coisas dessas são consideradas vício, né? Mas o que de fato diferencia um vício de um hábito? Sendo que hábito a gente faz todos os dias. Ah, mas eu faço constantemente, mas por que hábito também não é vício? Hábito é uma coisa saudável. Consegue preparar um hábito? Os meninos estão participativos, hein, meninas? Estão participativos. Mas então, gente, o que diferencia o vício de um hábito é porque o hábito a gente precisa para que a gente também tenha uma rotina diária. O vício, ele sempre traz para a nossa vida prejuízos. Ele coloca a nossa vida em risco. E ele é um comportamento compulsivo. Então, aquilo que a gente faz que a gente não consegue parar, não é verdade? Hábito a gente tem mais facilidade para mudar. Dependendo do tempo que você faz, você consegue trabalhar. Diferente de um vício, que a gente perde total controle e a gente passa a colocar nossas vidas aí em risco. Então, essa é a diferença do vício para um hábito. Se a gente pudesse resumir, se você tem alguma atitude que você tem aí no seu dia a dia e você quer descobrir se isso é um vício ou é um hábito, você tem que pensar em duas coisas. A primeira coisa, o tempo que é tomado com essa atitude que você tem. Será que essa ação, ela toma o tempo de alguma coisa importante que você deveria fazer? Por exemplo, você deveria estudar para a prova, né? Semana de prova, deveria fazer lição de casa, deveria se alimentar, fazer exercício físico. Essa sua atitude toma o tempo que você deveria fazer coisas importantes? Ou está no meio aí da sua rotina, você tem horário para isso? E outra questão, como a Lia falou, a questão do controle. É alguma coisa que você pode controlar? Se você disser, ó, hoje eu vou parar, ou hoje eu vou diminuir, você consegue? Não, porque eu tô viciado. Inclusive eu já vi até um bar, um nome parecido com isso, né? A última. Hoje é a última garrafa. Se você disser é hoje, último dia, um hábito é uma coisa que você consegue mudar, não é verdade? Mas aí, será que você consegue abandonar essa sua atitude? Então, esse é o conceito de vício. Pode passar o próximo. Como acontece o vício? Vocês estão vendo essa imagem? O que vocês estão vendo? Como vocês conseguem ver um rato, um cientista, certo? É um cara assim, Exatamente. Vou explicar para vocês essa experiência do rato. Dentre várias outras experiências que cientistas já fizeram com ratos, na década de 50, dois cientistas fizeram o seguinte experimento. Colocaram um rato numa gaiola e uma barrinha vermelha, igual essa da imagem. Essa barrinha vermelha estava ligada a um circuito elétrico que estava ligado no cérebro do rato. Judiação, né? Tadinho do rato. Toda vez que o ratinho apertava a barrinha vermelha, liberava uma corrente elétrica no cérebro do rato. E os cientistas fizeram isso e colocaram em algumas partes diferentes do cérebro para testar o que aconteceria. E teve uma parte específica do cérebro do rato que motivava ele a continuar apertando a barrinha de uma maneira tão frenética que os ratinhos chegaram a apertar mais de 7.000 vezes em 12 horas. É muita coisa, né? E aí, com esse experimento, eles foram estudar sobre essa parte do cérebro do rato e descobriram que a parte do cérebro do rato que motivava ele era uma parte que estava relacionada com a liberação de uma substância, um neurotransmissor, um hormônio, que é o hormônio do prazer.
Alguém sabe qual é o nome do hormônio do prazer? Dopamina. O povo está muito elogio. Dopamina, o hormônio do prazer. Então toda vez que o ratinho apertava aquela balinha vermelha, o cérebro dele liberava dopamina. Ele sentia uma sensação de prazer. Dessa forma ele era motivado a continuar apertando para ter essa mesma sensação de prazer. E aí foi fazer a comparação com o cérebro humano. Pode passar o próximo slide para a gente? Se isso tem semelhança com o cérebro humano, e foi descoberto que nós temos o nosso sistema do prazer no nosso cérebro. Isso, aí tem 3 partes importantes, né? A gente sabe que o carro ele não funciona sem motor. O nosso organismo ele também não funciona sem o cérebro. Né? A gente precisa dele para que a gente pense, estude, as nossas sensações, tudo vem dele, a gente sabe. E aí quando a gente faz algo que a gente gosta e a gente sente prazer, aquela primeira parte ali, ó, da área tegmental ventral é ativada. E aí ela manda ali, ó, uma quantidade de dopamina já para o núcleo accumbens, onde é concentrada a maior quantidade que tem de dopamina e de prazer. Ele é responsável, ele concentra ali, ó, todo o prazer que a gente sente quando a gente faz algo que a gente gosta. E dali manda para o nosso córtex pré-frontal, que também influencia na nossa tomada de decisão. E aí isso acontece, como ele falou, da motivação. Então, a gente tem motivação quando a gente tem prazer em algo. Então, quanto maior o nosso prazer, maior vai ser a nossa motivação. Então, mais a gente vai estar decidida a repetir um comportamento. Entenderam o sistema? Aquela primeira parte solta a dopamina, o hormônio do prazer. A segunda parte recebe, toda vez que ela recebe, o nosso corpo tem aquela sensação boa de satisfação. Certo? Isso motiva a gente a procurar de novo. E aí, entendendo que o nosso cérebro funciona dessa maneira, tem um sistema que, louvado seja Deus por isso, que sentir prazer é bom ou não é bom? Bom, é bom. O homem começou a pensar, e se existisse alguma forma, alguma maneira da gente sentir de maneira mais intensa, ter uma liberação maior de dopamina no cérebro, de uma maneira mais intensa e mais rápida do que as coisas cotidianas. Porque a gente tem muita coisa cotidiana que causa prazer, não é verdade? Uma coisa que a gente faz pelo menos 3 vezes ao dia, que não é bom somente para a barriga, mas dá uma sensação de prazer. Comida. Isso dá uma sensação de prazer, libera dopamina. E se nós pudéssemos ter coisas que impulsionassem, liberassem mais dopamina com mais intensidade e mesmo tempo, em menos tempo? Será que seria bom? Sim ou não? A ideia em si é boa e o ser humano encontrou algumas coisas que levariam a isso, pode passar o próximo. E aí estão algumas das coisas que nós temos que liberam mais dopamina e mais intensidade em menos tempo e proporciona a sensação de prazer. Eu vou falar aqui algumas com vocês. A primeira ali, vocês estão vendo o que tem ali no primeiro videozinho? O cigarro, tá fumando aquela maconhazinha, certo? Tem gente que acha, tem gente que diz. Olha o pessoal aí. Tem gente que diz que maconha não vicia. Tem gente que diz que maconha não leva a outras drogas. Agora que a gente já entendeu como funciona o sistema de prazer do nosso cérebro, a gente vê por que maconha vicia e leva a outras drogas também. Porque ela causa o mesmo efeito de liberar muita dopamina e dessa maneira o ser humano vai querer mais e vai precisar de uma coisa que já a gente vai falar. E aí o segundo ali que são as curtidas, né? Eu sei que muitos de nós gostam de postar foto. A gente gosta de postar foto e quando a gente posta uma foto que a gente vai olhar, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Deixa eu ver quantas curtidas já tem, deixa eu ver os comentários, aí você olha lá, né, no Facebook, no Instagram, porque é no Instagram, né? O Facebook tá meio ultrapassado. Mas Instagram, WhatsApp. Então, hoje o que a gente vê? Que é legal. Quando a gente também posta foto, porque às vezes na rede social, né, a gente recebe comentários, recebe elogio, nossa, que legal, onde você tá, que bonita, que bonito, né? Então isso libera também no nosso cérebro sensação de prazer. A gente passa a sentir prazer nas curtidas.
curtidas. E aí o que acontece que às vezes a gente acaba fazendo isso de excesso, né? Tem às vezes pessoas que não conseguem viver sem isso. Tem que estar ali todo o tempo postando, porque quantos mais likes a pessoa tem, mais prazer ela vai sentir. E sobre as redes sociais, não somente a questão do like, mas os últimos estudos científicos entenderam outro hábito vicioso, que se torna um vício sobre as redes sociais. As nossas redes hoje, em geral, a maioria, se você ver aí, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, estão acostumados em um sistema. Qual é? A única ação praticamente que a gente faz? Arrastar para cima, certo? Os últimos estudos mostram que somente esse fato de arrastar para cima se torna um vício, porque foi notado que algumas pessoas, têm esse hábito, a gente tem esse costume, por quê? A gente espera sempre encontrar embaixo do feed alguma coisa nova, uma novidade, uma informação interessante, algum amigo nosso fazendo alguma coisa legal, ou um meme, uma coisa engraçada que a gente vai dar risada, e a gente está sempre buscando a novidade. E a pessoa se acostuma com isso, se torna um vício, e tem algumas pessoas, não sei se você já percebeu isso, que simplesmente entram na rede social, começam a arrastar, nem estão prestando atenção, nem estão conseguindo ler direito o que está escrito, nem ver direito as pessoas que estão aparecendo, mas simplesmente porque o cérebro já acostumou, libera a dopamina quando você está arrastando para cima, e você às vezes gasta minutos, horas e horas somente arrastando para cima, sem objetivo e sem nada. E os dois últimos que eu gostaria de falar aqui, que está lá em cima, que a galera já falou aí, né? Free Fire ou outros jogos mobile, ou de console mesmo. Subway Surfers que voltou em alta agora. Isso causa vício também porque uma dependência que tira o nosso tempo, que era para outras coisas, e o que está embaixo ali do celular. Qual que é aquele vício? Alguém conseguiu reconhecer? Não. Pornografia, exatamente. E esse é o segundo momento da palestra que o pessoal se entrega. Pessoal, a gente dá risada, a gente zoa, mas a coisa é muito séria. Desde que a Proísa era minha professora lá no CAIS, quando eu estava no 7º ano, naquela época já era falado que a pornografia e a masturbação eram vícios que estavam cada vez mais presentes em crianças. Nós estamos aqui no ensino médio, mas hoje qualquer criança, pessoal do 5º ano, 4º, 5º ano já tem um aparelho na mão. É tudo muito acessível, não precisa fazer muito esforço, o conteúdo já está lá. Isso causa vício, causa dependência desde pequeno. E esse é um ponto que a gente precisa ressaltar um pouquinho mais. Por quê? Além de trazer prejuízos a curto prazo, que a gente já conversou um pouquinho, que tira o tempo de coisas importantes que a gente deveria fazer, traz prejuízos a longo prazo. Afeta a vida no futuro, afeta suas relações sociais, vai afetar o seu casamento, vai afetar a sua profissão, vai trazer consequências que vão durar a vida inteira. Por isso, é um vício que a gente precisa prestar atenção. E antes de passar para a próxima tela, a gente gostaria de destacar duas palavrinhas aqui sobre esses vícios. A primeira é a tolerância, que eu vou explicar, depois a Lia vai explicar sobre a abstinência. O que é a tolerância? O nosso cérebro, a gente já viu aquele sistema do prazer. Então, quando alguma dessas coisas libera muita dopamina, o nosso cérebro ele vai tentar equilibrar para que não receba tanto, que aquilo é prejudicial. Para fazer esse equilíbrio, ele cria alguns bloqueios na parte do cérebro que vai receber a dopamina. E esses bloqueios fazem com que aquela dopamina que é enviada não chegue daquela maneira que chegou da primeira vez. Na prática, o que isso significa? Nós precisamos de doses maiores de dopamina para ter aquela mesma sensação de prazer que a gente teve antes. Isso é o que a gente chama no vício de tolerância. Já estamos acostumados com aquela sensação. Então, sobre essas coisas, ou é precisar de uma intensidade mais forte, ou em uma quantidade maior para ter o mesmo prazer que você teve antes. E aí, um vício vai acabando levando a outro. Uma droga acaba levando a outra mais forte. E aí, essa é a tolerância. E aí, o que a gente entende com isso quando a gente procura coisas ainda mais e mais fortes?
que passa um tempo, a gente começa a não mais praticar um vício pelo prazer. A gente começa a praticar para aliviar. E aí que entra a abstinência. Quando a gente está ali, a gente faz o comportamento compulsivamente, a gente para esse comportamento, a gente começa a ter algumas reações, sejam elas emocionais, né, psicológicas, físicas. Enquanto envolve a questão emocional, envolve depressão, envolve ansiedade. E isso leva a gente a ter reações físicas também, porque o nosso corpo ele sente. E aí a gente passa a ter sudorese, a gente passa a tremer, ter insônia, né? Deixa eu ver aqui. Tem pessoas que acabam tendo delírio, dependendo do nível que ela já está no vício. Normalmente isso acontece muito com pessoas que já estão ali numa questão química, né? Normalmente pessoas mais viciadas em álcool, drogas, elas passam também algumas a ter delírio. E aí que a gente chama, né, da abstinência, ou seja, a gente passa a fazer não porque a gente mais quer aliviar ou a gente quer sentir porque a gente quer sentir prazer, mas porque a gente quer aliviar, né, uma necessidade. É isso aí. Pode passar o próximo slide. E agora vamos voltar para o exemplo do ratinho, a história do ratinho. Então tem aí novamente a imagem mais de perto do ratinho e ao lado dele tem dois elementos. Quais são esses elementos? Uma ratinha e ele, certo? O que foi comprovado na experiência dos ratinhos? Aquele ratinho estava tão viciado, mas tão viciado na liberação de dopamina, que ele priorizava, ou seja, ele achava mais importante e mais prazeroso ter a dopamina no cérebro dele do que as suas necessidades básicas. Ou seja, o ratinho ele deixava de comer para apertar a barriga, deixava de se relacionar não só com os outros colegas atos, né, mas com a sua parceira, para apertar a balinha e receber dopamina no cérebro. Isso é a mesma coisa que acontece com nós seres humanos. Quando o vício chega a um estado de dependência, você coloca a liberação de dopamina, ou seja, aquela sensação de prazer acima das suas necessidades básicas. Você muitas vezes deixa de se alimentar para que o vício seja, né, prolongado. Você deixa de se relacionar com as pessoas para poder fazer com que o vício continue, perdure e você sinta aquela sensação de prazer e perde dopamina no corpo. Isso é algo muito triste. Isso é uma cadeia que escraviza. Isso não é uma coisa simplesmente, né, comum. E agora que a gente já entendeu o que é o vício, né, como funcionam os prejuízos, a gente precisa entender outra coisa. Pode passar o próximo slide? Que é a seguinte pergunta: mas o que causa o vício? E aí, gente, uma causa a gente já estudou aqui, que é a biológica, né? Que é a questão do cérebro. A gente começa um vício porque a gente sente prazer. É igual uma pessoa quando ela começa a beber. Normalmente ela começa a beber pelo quê? Pra comemorar alguma coisa. Ela vai e bebe. Aí depois ela fica triste, ela vai e começa a beber também. Aí depois ela fica feliz, ela passa a beber também. Então ela começa a beber em todas as ocasiões. Por quê? Porque ela começou a sentir prazer. E aí, a segunda parte, que é uma das vezes, normalmente a maioria das vezes, dos nossos vícios hoje, é por questões emocionais. Tá? Às vezes é por sentimento de baixa autoestima, a gente olha pra gente e a gente não gosta do que a gente vê. Isso acontece muito, às vezes é normal, mas às vezes a gente pega pesado com a gente, né? Normalmente também tem pessoas que se sentem sozinhas, pode ser que tenha alguém aqui que se senta sozinho. E aí vem a questão dos vazios, né? E eu sei que ninguém gosta de sentir vazio. Quando a gente sente um vazio dentro da gente, seja por falta afetiva, né? Às vezes a gente acha que está faltando mais amor em casa, se relacionar melhor com os pais, isso acontece muito também. E quando a gente sente esse vazio, a gente tenta suprir com alguma coisa. Porque o vazio, ele deixa o ser humano desesperado. Não, mas peraí, alguma coisa está errada. Então o que a gente faz? A gente passa a suprir. Às vezes a gente supre esse vazio com jogos. A gente supra esse vazio com as redes sociais, porque nas redes sociais a gente é legal, é extrovertido, a gente é bonito. Fora das redes sociais a gente não é nada disso. Então a gente passa a suprir com isso também. A gente às vezes passa a suprir com bebidas, com cigarros, passa a suprir com filmes, novelas, com pornografia.
né? Normalmente, redes sociais é importante? Ela é importante. Jogos também às vezes é importante, é legal se divertir. A questão é quando a gente começa a praticar isso em excesso, a ponto de deixar outras coisas que são mais importantes de lado. E aí a terceira causa do vício é a questão social. Hoje é muito comum também a gente sofrer pressão de grupo, pressão da mídia, né? Então, pela questão social, a gente também passa a ter alguns hábitos que antes a gente não tinha. Você começa a andar com um grupo de amigos, e aí esse grupo de amigos vê imagens, vídeos que não deveriam olhar. Você não olhava, você nem gostava de diversas coisas, mas por causa deles, você passa a ver. Aí você começa a gostar, e aí você começa a praticar. Então, essas são 3 causas que a gente tem, né, que nos leva ao início de um vício. Muito bom. E agora que a gente já entendeu o que é o vício, o que causa o vício, qual é o funcionamento, você pode ter se encaixado em alguma dessas situações que a gente falou. Ou então outra coisa que você olha e reconhece que é um vício, algo que tem te controlado, tem te escravizado. E aí nós chegamos nessa parte. Como vencer o vício? Como ter essa sensação de paz? Quais são os 2 primeiros passos? E aí o primeiro é reconhecer. Esse reconhecer é difícil, porque quando a gente erra, a gente não gosta que a pessoa chegue pra gente e fale: ei, você tá errado. Qual a primeira reação que a gente tem? Reação de defesa. Quem é você pra dizer que eu tô errado? Né? Ou se você tá fazendo demais. Ou quem disse que eu tô fazendo demais? Não tô nada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer. Então o que você hoje, olhando pra sua vida, que você observa que você faz demais, que você pode diminuir? Quanto tempo que hoje você passa nas redes sociais, ou na televisão, ou em qualquer outra coisa que você vê que você tem demandado muito tempo, que você pode melhorar? E aí, o segundo é achar a causa, né? É importante, nossa, mas eu jogo muito pelo quê? Porque eu não tenho nada para fazer? Qual o motivo de eu ter um comportamento? Eu fico muito nas redes sociais pelo quê? Porque eu acho que eu só tenho vida ali? Porque ali é melhor? Então, o que será que tem levado você a praticar um comportamento que tem te prejudicado? Depois que você reconhece que você está viciado e acha a causa, vem uma questão muito interessante, fundamental para vencer os vícios, que é eliminar os gatilhos. A gente ouve muito falar sobre os gatilhos, né? E o que seria isso na prática? Você olha o seu vício e reconhece. Vamos usar, por exemplo, o vício da pornografia, da masturbação. E aí você faz uma análise da sua vida. Olha, toda vez que eu estou de manhã em casa, antes de vir para a aula, eu fico sozinho. E no momento que eu estou sozinho, eu pego meu celular e acesso esse tipo de coisa. E aí eu caio no meu vício. Ou então, quando começa a anoitecer, o pessoal da minha casa vai dormir, eu aí, né, começo a acessar essas coisas e caio no meu vício. Outros vícios, por exemplo, de bebida, de drogas, né? Toda vez que os meus amigos me chamam para sair depois da aula, ou então no sábado à noite, ou então no domingo, eles sempre vão me oferecer isso. Então você já sabe que aquilo é um gatilho que leva você ao seu vício. Então o que significa eliminar os gatilhos? Tirar isso da sua vida. Por exemplo, se toda vez que você está sozinho, você cai no seu vício, evite ficar sozinho. Tenha a companhia de outras pessoas. Se você cai no seu vício toda vez, né, que começa a anoitecer, que você está lá com o seu celular à noite, deixe o celular de lado quando você for dormir, deixe em outro cômodo da casa e tente ir eliminando aos poucos aquilo que leva você a cair no vício. E o último passo, né, que é muito importante, talvez seja o primeiro, depois de você reconhecer, é buscar ajuda. A gente vê que na superação de vícios, tem vários exemplos, né? Por exemplo, os alcoólicos anônimos e várias outras pessoas, né, que tentam superar vícios. A coisa que ajuda é ter outras pessoas apoiando e dando suporte por perto. Sozinho é muito, muito, muito difícil. Busca ajuda, busca alguém de confiança que você possa abrir o coração, que vai estar te apoiando, te ajudando a superar isso. Aqui na escola você tem uma equipe toda especial que vai te ajudar, pastores, professores,
coordenadoras, né? Pessoas que você pode abrir seu coração e pedir ajuda. Ou então, né, seu pai, sua mãe, que talvez não conhece a situação que você está passando. Abra seu coração, peça ajuda. Não tente lutar sozinho. Busque ajuda para conseguir vencer. E o último ponto, mas não menos importante, muito pelo contrário, gostaria de falar com vocês da fonte que satisfaz. Alguém já assistiu essa série, The Chosen? Todo mundo, eu já passei para vocês. Já passou por essa? Então, pelo menos um pouquinho você já assistiu, certo? E essa cena aqui da imagem é a cena da mulher samaritana. Vou explicar o que acontecia na mulher samaritana. A mulher samaritana tinha um vazio, assim como a Lia falou, uma falta que precisava ser suprida. E ela tentava preencher esse vazio do coração dela. E sabe como ela tentava preencher esse vazio? Com um macho. Ela tentava preencher o vazio do coração dela com um macho. Então, ela casou uma vez, não bastou. Casou a segunda vez, casou algumas vezes, mas não conseguiu preencher o vazio do coração dela. Quando ela encontrou com Jesus, Jesus olhou para ela, conhecendo sua situação, e falou: olha, você pode tentar de várias maneiras, de todas as maneiras aqui dessa terra, preencher o vazio que tem dentro do seu coração. Mas o vazio do seu coração tem um tamanho certo, exato, que só pode ser preenchido por Deus. Todas as outras coisas que você tentar preencher esse vazio vão ser insuficientes. E você vai buscar, e Jesus usou a analogia da água. Falou: essas águas que você bebe, você vai voltar a ter sede. Então, esses vícios que você tem, você vai continuar buscando para sentir prazer. Mas se um dia, em um momento, você experimentar daquilo que eu estou disposto a te oferecer, você nunca mais vai ter sede. Jesus olha para mim e para você hoje e fala: se nós buscarmos em Jesus aquilo que Ele está nos oferecendo, nós vamos descobrir que não precisamos de mais nada para preencher o vazio do nosso coração. Não precisamos de hábitos, não precisamos de vícios, só precisamos de Jesus. Ele é suficiente, Ele é a fonte que satisfaz. Ele não é simplesmente uma fonte que vai trazer alguns momentos de dopamina, alguns momentos de um prazer intenso. Mas Jesus é aquele que vai nos trazer a felicidade verdadeira, vai nos trazer plenitude, vai nos trazer paz, uma vida ao lado de Jesus. E eu não sei qual é a situação que você se enfrenta enquanto você vir aqui para a escola nessa tarde. Não sei se você enfrenta algum desses vícios que a gente falou, ou algum outro. Não sei se tem alguma coisa que você há muito tempo já talvez tenha falado para si mesmo, ou tenha falado com Deus: olha Deus, hoje é a última vez que eu vou fazer isso, e depois eu vou abandonar, nunca mais eu vou cometer esse ato. E talvez você já tenha falhado, não tenha conseguido vencer. A palavra de Deus fala para mim e para você que em Jesus nós encontramos poder para vencer tudo. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, busque força em Jesus. Busque ajuda das pessoas que estão ao seu redor, que possam te ajudar. E tenha certeza que em Cristo você vai conseguir vencer, seja lá qual bênção você tiver na sua vida. Amém? Vamos lá,